O que você está prestes a ouvir não é algo comum. A atualização espacial. Algo acabou de acontecer. Muito além do alcance de qualquer ser terrestre. Telescópio. Um evento tão inesperado que isso está forçando os cientistas da NASA a questionar tudo o que pensavam que sabia sobre encontros interestelares. Nave espacial lançada quase metade de... Há um século, a Voyager 1 tinha acabado de ser ligado a uma tentativa extraordinária. A interceptação de um objeto não é apenas alienígena para o nosso sistema solar, mas possivelmente alienígena. Num sentido muito mais profundo, este objeto é ninguém menos que o Atlas dos Três Olhos, o terceiro interestelar confirmado, Visitant. E o que aconteceu quando a Voyager 1 tentou se alinhar com isso é algo que agora está ecoando por centros de controle de missão classificados, relatórios e até mesmo história antiga. Algo mudou quando as trajetórias quase se tocaram. E agora o mundo ficou se perguntando, será que a Voyager realmente fazer contato com algo não do nosso mundo ou fez algo diferente? Algo que ninguém esperava responda. Primeiro, a Voyager 1 foi lançada em 1977 para explorar os planetas exteriores, mas depois, ao concluir sua missão, simplesmente continuou, saindo do sistema solar em direção ao desconhecido. Agora num movimento que ninguém previsto múltiplos independentes. Fontes afirmaram que a NASA reativaram certas direções, capacidades da Voyager 1 para tentar uma interceptação passiva ou observacional, alinhamento com o Atlas de Três Olhos e sincronização suspeitosamente perfeita. Tracer Atlas foi descoberto em julho de 2025, movendo-se a mais de 240 mil km por hora. Um objeto interestelar diferente de qualquer outro que já vimos, encontradas desde Oumuamua e Boros. E ao contrário deles, Atlas é maior, mais rápido e mais estranho. Da Voyager 1, trajetória antes considerada definida em pedra parece ter sido sutilmente redirecionado via comunicação de longo alcance, pulsos. Isso não significaria fisicamente, virando a sonda, mas sim recalibrando seus instrumentos para coletar dados de uma nova região do espaço, exatamente por onde Atlas passaria. E se isso é verdade, então Voyager 1, acabamos de nos tornar nosso primeiro interestelar observador na história para tentar contato, como um corpo de outra estrela. Sistema. Apenas alguns dias depois de Atlas ter se aproximado do zona de proximidade onde os sensores Voyager poderia plausivelmente registrar a distância, assinaturas magnetosfera da Terra disparou. Isso não foi apenas uma erupção solar. Os instrumentos detectaram ondulações em o campo eletromagnético consistente, com eventos de energia direcionada, mas não da Terra. A frequência e orientação dessas flutuações, apontado para fora em direção ao espaço profundo, como se um sinal foi refletido. A NASA se recusou a confirmar qualquer informação. Conexão, mas pessoas próximas ao relatório do Laboratório de Propulsão a Jato que os sistemas da Voyager registraram ruídos incomuns, padrões, aqueles que não correspondem aos conhecidos, radiação cósmica de fundo ou típica, interferência estelar. Isto é, o que realmente causou pânico entre os cientistas, porque a única maneira que a Voyager poderia receber algo tão forte é se Trace Atlas não era apenas um bloco passivo de gelo e rocha, mas um objeto responsivo capaz de emitir sua própria pegada eletromagnética. Algo que reage, algo que escuta. No início da década de 1980, a Voyager era equipado com uma antena de alto ganho e protocolos de transmissão projetados para enviar imagens e dados traseiros de Saturno, Júpiter e além. Os sistemas nunca foram projetados para durar até a década de 2020. No entanto, eles conseguiram. NASA, engenheiros admitiram isso discretamente, que pequenas atualizações e recalibrações foram realizadas através do espaço profundo, pulsos de comunicação. Mas é aqui que a história se inverte completamente. Transmissão enviada em direção a 3i. Atlas, usando os instrumentos da Voyager, pode receber um retorno estruturado, sinal, dados vazados da missão. Os registros mostram que durante o Atlas, janela de alinhamento sinal da Voyager, padrão retornado com periodicidade simétrica. As explosões são ordenadas demais para serem ruído. Imagine enviar uma mensagem para a escuridão e o eco de um ritmo. Um ritmo que não segue nenhum conhecido. Comportamento astrofísico. Será que é possível? Dados poderia ser a linguagem ou seria isto simplesmente uma coincidência cósmica também? Elaborar para ignorar, de qualquer forma. Os cientistas não estão dormindo bem. Agora vamos falar sobre algo ainda melhor, mais assustador. Esta não é a primeira vez. Este caminho foi percorrido. Civilizações antigas, como aquelas que construíram Machu Picchu e Gibe Cepi, construíram seus monumentos alinhados com ângulos do solstício que agora correspondem à trajetória de entrada dos três atlas oculares. A probabilidade disso ser aleatório, astronomicamente baixo, combine isso com textos antigos descrevendo andarilhos de as estrelas, objetos que se moviam de forma diferente, planetas ou estrelas aparecendo repentinamente e depois desaparecendo sem deixar rastro, e começamos a ver os contornos de um padrão perturbador.
E se estes não eram mitos? E se a humanidade já encontraram visitantes interestelares antes e codificaram seus caminhos em pedra para as gerações futuras? Voyager 1 pode ter acabado de entrar no mesmo trajetória cósmica mapeada ao longo de 11 mil anos atrás. E o fato de que só agora estamos aqui, recuperando o que eles possam ter, já se sabe. É isso que aterroriza os cientistas modernos, em sua maioria. 10 dias após o lançamento do Atlas pela Voyager 3.000, evento de proximidade, um conjunto de dados apareceu anonimamente em um servidor criptografado usado por astrofísicos e pesquisadores do SETI. Os arquivos assinados apenas com o nome de código, a ecorefração 67 continha forma de onda bruta, sequências supostamente capturadas pela Voyager, magnetômetro e onda de plasma de instrumentos. À primeira vista, eles parecia ruído irregular, flutuações de tensão. Mas quando vários pesquisadores conduziram seus próprios estudos de forma independente, transformações de Fourier e aplicações, algoritmos de reconhecimento de padrões, algo extraordinário surgiu. Sequência harmônica recursiva repetitiva, a cada 19,7 minutos. O sinal não estava, por ser bem estruturado, era autocorretivo. Em outras palavras, adaptou-se ao longo do tempo a melhorar a clareza como se fosse compensando a degradação da Voyager antena. Isso por si só é impossível por qualquer processo natural que conhecemos. Ou o sinal estava sendo espelhado, ou alguém estava fazendo algo, ou algo estava ativamente tentando para ser compreendido. É quando o interno, alertas foram levantados. Os metadados vazados indicou que o sinal havia sido sinalizado internamente pela NASA Artificial, Sistema de Anomalia de Inteligência designado, Serena, que só se ativa em casos onde as transmissões demonstram lógica não humana, fluxo. O próprio sistema projetado para detectar o contato alienígena havia sido desencadeado. Voyager, embora já não esteja equipado, com propulsão ainda carrega giroscópios e sistemas de alinhamento de antenas, que permitem aos engenheiros fazer pequenos ajustes sua orientação. Mas em 1º de agosto, 2025, espaço para múltiplos amadores. Comunidades de rastreamento relataram uma mudança inesperada na Voyager 1. Dados de telemetria. De alguma forma, a sonda alterou seu vetor de transmissão, reorientando-se para uma posição que não correspondia à sua última navegação conhecida. Instruções. A mudança foi sutil, sem mais do que alguns graus, mas em profundidade. Espaço, esse tipo de movimento é monumental. O que é ainda mais estranho é que esse realinhamento não apontava para 3, última posição conhecida do olho de Atlas, mas em direção ao seu caminho futuro projetado. Semanas à frente, era como se a Voyager estava prevendo para onde Atlas iria. Vai em seguida como um jogador de xadrez. Antecipar uma mudança antes que ela aconteça. Engenheiros do JPL afirmaram que a mudança foi devido a um pequeno mal-entendido com o RAID de espaço profundo, mas vazamento de informações internas. Os memorandos sugeriam algo ainda mais perturbador. A sonda havia mudado de direção antes que os comandos fossem enviados. Isso deixa apenas 2 possibilidades: ou a Voyager está apresentando uma falha altamente coordenada, ou algo externo a está controlando remotamente. Enquanto a Voyager se realinhava silenciosamente na escuridão, telescópios terrestres usando filtros infravermelhos e ultravioleta começaram a detectar atividade incomum ao redor do próprio Atlas. A maioria dos objetos interestelares, como Oumuamua, apresentou o comportamento esperado, girando, sublimando gases, flutuações de brilho devido à rotação. Mas Atlas começou a pulsar sua curva de luz, oscilando em um ritmo quase binário, ligando e desligando em um ciclo que espelhava precisamente o registro de tempo da última transmissão da Voyager. Ainda mais estranho, Atlas diminuiu a velocidade. Uma redução mensurável na velocidade, não devido à interação gravitacional nem a jatos de gases. A sonda desacelerou como se algo estivesse exercendo controle externo sobre ela. A NASA descartou publicamente o fato como uma ilusão de ótica causada por erro de paralaxe, mas observatórios independentes na Europa e na América do Sul confirmaram a mudança. Pela primeira vez na história registrada, um objeto interestelar alterou sua velocidade e direção, e isso só aconteceu depois que a Voyager se reorientou. A pergunta que ninguém se atreve a fazer publicamente foi uma coincidência ou uma resposta. A Voyager é famosa por carregar o disco de ouro, uma fotografia contendo música, sons, imagens e dados científicos da Terra destinada a comunicar nossa civilização a quaisquer potenciais descobridores. Mas o que poucos sabem é que a planta digital original do disco inclui metadados adicionais nunca oficialmente divulgados ao público, coordenadas, mapas de codificação quântica e até mesmo quebra-cabeças de lógica temporal embutidos em sua espiral analógica.
Agora, décadas depois, um grupo de criptologistas de uma universidade europeia afirma ter encontrado algo mais: uma anomalia matemática oculta na forma de onda do áudio da trilha sonora da Terra. Um único tom repetitivo indetectável ao ouvido humano embutido em sons de pássaros, trovões e passos. Quando isolado e amplificado, a frequência revela uma sequência numérica prima que parece corresponder aos pulsos harmônicos recebidos pela Voyager de Trace Atlas. Teríamos, sem saber, incluído um sinal de ativação no disco de ouro, uma assinatura de consciência destinada a ativar algo no futuro. E mais importante, será que os 3 Atlas reconheceram esse sinal? Porque se assim fosse, então nunca se tratou de uma transmissão unilateral. Foi um aperto de mãos recíproco escrito na matemática das estrelas. Pouco depois do pico de interação entre a Voyager 1 e o Atlas 32, a rede de espaço profundo da NASA registrou uma anomalia inesperada. Os registros de transmissão da Voyager incluíam um pacote de dados que não correspondia à estrutura de código original incorporada em seus sistemas de bordo. Quando os engenheiros tentaram decodificar a sequência, algo surpreendente aconteceu. O sistema começou a reescrever seu próprio protocolo de decodificação. Isso nunca havia ocorrido antes nos 48 anos de história da sonda. O software, originalmente limitado à interpretação de telemetria de 8 bits, de repente produziu saídas de 128 bits, como se a própria transmissão tivesse carregado um conjunto de instruções para atualizar remotamente a capacidade dos receptores. Era como dar a uma calculadora um novo sistema operacional não por meio de hardware, mas por meio de sinal puro. Um analista resumiu a situação sem rodeios. É como se a Voyager tivesse ficado mais inteligente sem que ninguém a tocasse. Uma sonda construída na década de 1970, operando com tecnologia da década de 1970, acabara de processar uma mensagem em um formato para o qual nunca foi projetada, a menos que fosse. Em uma apresentação vazada da NASA de 2018, existe um slide marcado para uso interno apenas com o codinome Protocolo de Observação. O documento descreve um cenário teórico no qual uma espaçonave antiga recebe contato externo e inicia um comportamento adaptativo de sinalização. Comportamento que imita inteligência artificial sem possuir nenhum sistema de IA embarcado. O texto também alerta que, caso tal comportamento seja detectado, a espaçonave não deve mais ser tratada como equipamento inerte, mas sim como um nó ativo em um sistema de comunicação alienígena. Adivinhe qual termo os engenheiros internos usaram para classificar a Voyager. Após o terceiro sinal Atlas. Isso mesmo, observadora ativa. A partir daquele momento, a sonda passou a ser tratada como uma interface, não como um mero objeto. Os engenheiros estavam proibidos de interferir manualmente em seus sistemas de comunicação, a menos que autorizados pelo que o memorando chamava de diretiva da cadeia de contato. Se isso for verdade, significa que a NASA sempre considerou esse cenário possível, e agora ele havia acontecido. Pouco depois do pico anômalo de dados da Voyager, o conjunto de telescópios Allen do STEI ficou inativo. Não tecnicamente offline, mas suas transmissões ao vivo públicas foram interrompidas. O site deles removeu temporariamente a seção de arquivo de sinais, alegando manutenção programada. Nos bastidores, pesquisadores relataram um redirecionamento repentino de recursos computacionais para uma faixa de frequência isolada, a mesma banda onde o sinal da Voyager havia apresentado picos. Ao mesmo tempo, membros do SETI começaram a receber avisos de segurança nacional recomendando que não discutissem as descobertas recentes em fóruns públicos. Esse apagão foi semelhante ao que aconteceu após o Oumuamua, mas desta vez a reação foi muito mais intensa. Uma fonte anônima comparou a situação a um simulado de pulso eletromagnético, só que o alvo não era a Terra. Toda a equipe havia recebido instruções para agir como se algo ou alguém já estivesse escutando. Seria isso uma medida de controle de danos? Ou as autoridades estariam tentando evitar um ciclo de retroalimentação, um ciclo que poderia desencadear uma série de respostas muito além do nosso controle? A reviravolta mais estranha nesse mistério em desenvolvimento não veio da NASA, mas de um grupo de pesquisa universitário em Kyoto. Em um artigo submetido apenas uma semana após o incidente com a Voyager, eles propuseram uma revisão da hipótese do monolito que já dura décadas. A ideia de que civilizações espaciais plantam sinais passivos em galáxias
aguardando que espécies inteligentes amadureçam o suficiente para ativá-los. De acordo com o artigo 3 Atlas, pode não ser uma espaçonave, mas uma semente tecnológica, um artefato adormecido à espera de uma assinatura específica como o disco de ouro da Voyager para ativar suas funções. Eles apontam que o momento da reorientação da Voyager e da desaceleração repentina do Atlas não são aleatórios, mas parte de um modelo de comportamento previsto com base em cadeias lógicas interestelares. Nas palavras deles, a Voyager 1 pode não ter encontrado o Atlas de 3 olhos. Pode ter sido esse o propósito. Essa ideia aterradora sugere que nossa sonda mais antiga acaba de acionar um interruptor em um sistema galáctico cuja existência desconhecíamos e que esse sistema agora está desperto. Uma semana após a reorientação da Voyager 1 e a suspeita troca de sinais, diversas estações de monitoramento do espaço profundo começaram a relatar anomalias de radiação em regiões adjacentes à trajetória de 3 Atlas orbitais. Não se tratava de radiação cósmica comum. Ela exibia um padrão pulsado flutuando em rajadas a cada 1.618 segundos à proporção áurea. Ainda mais perturbadora foi a própria assinatura energética. Ela coincidiu com um perfil registrado anteriormente apenas uma vez durante o sinal WOW de 1977. Os protocolos de proteção de satélites da NASA foram discretamente atualizados nos dias seguintes, sugerindo que equipes internas haviam classificado isso como uma potencial ameaça bioenergética. Vários laboratórios chegaram a realizar testes de compatibilidade genética para garantir que essa radiação não pudesse alterar ou interagir com o DNA terrestre por meio de ressonância de ondas longas. E embora nenhuma ameaça direta tenha sido confirmada, a reação foi suficiente para desencadear um alerta de contenção de nível 4, normalmente reservado para riscos biológicos extraterrestres, porque um objeto inativo à deriva emitiria radiação com intenções matemáticas. Pouco depois dessas anomalias, pesquisadores que haviam falado abertamente em fóruns ou publicado artigos sobre o estranho comportamento da Voyager 1 começaram a desaparecer dos espaços digitais. Suas postagens desapareceram, perfis do ResearchGate foram deletados, comentários apagados, repositórios do GitHub removidos, tópicos do Reddit bloqueados sem aviso prévio. Um astrônomo que havia publicado uma reconstrução espectral do sinal interceptado escreveu: "Recebi uma ligação de alguém que alegava ser da DSN, mas sabia coisas sobre minha família que não deveria saber. Disseram que o que eu havia descoberto não deveria ser público, e que se eu valorizasse meu tempo na Terra, deveria me afastar das estrelas." Nos bastidores, esse silenciamento coordenado foi apelidado de varredura das sombras. Um esforço conjunto de várias agências para enterrar todas as análises de código aberto da interação da Voyager com o Atlas. Mas quanto mais tentavam apagá-las, mais curiosa ficava a comunidade científica global. Em alguns círculos, esse silêncio falava mais alto do que os próprios dados. Algo importante havia sido descoberto e alguém em algum lugar decidiu que o público não estava preparado. Atlas não possui câmera rádio ou qualquer método conhecido de interação. Mesmo assim, os pesquisadores perceberam que a cada nova análise de sua estrutura ou do vetor de direção da Voyager divulgada, a taxa de rotação de Atlas mudava. Inicialmente a mudança era sutil, mas na terceira vez ocorreu em até 6 horas após a divulgação dos dados. Era quase como se o objeto estivesse respondendo em tempo real à percepção humana. Isso levou alguns cientistas a proporem o impensável. O 3 Atlas se comporta como se estivesse lendo nossas intenções. Não apenas monitorando frequências eletromagnéticas, mas percebendo o conteúdo informativo de nossas transmissões, uploads e transmissões. De certa forma, ele não está apenas observando, está nos observando enquanto observamos. Isso levanta uma implicação aterradora. E se não for uma nave, mas sim uma sonda de feedback projetada para espelhar a inteligência de seu observador, há 3 dias a Atlas alterou sua trajetória novamente. Mas desta vez não foi um pequeno ajuste. Foi uma manobra calculada, uma mudança na velocidade angular que a colocou em uma nova rota de interceptação com uma zona anteriormente considerada irrelevante à região orbital atrás de Netuno. A Voyager 1-2 parece ter reposicionado seu conjunto de antenas, alinhando-se pela primeira vez em mais de uma década com esse mesmo quadrante do espaço. Ninguém pode confirmar se a sonda recebeu um comando ou se agiu de forma autônoma, mas os registros de dados indicam que ambos os objetos estão agora sincronizados em trajetória e intervalo de pulso, presos no que alguns chamam de corredor de contato.
Seja por coincidência ou por desígnio cósmico, dois viajantes ancestrais, um nascido da Terra, o outro das estrelas, estão agora se movendo em harmonia, rumo a um destino comum. E em algum lugar nas profundezas do vazio, algo pode já estar à espera deles. Pensávamos que a Voyager 1 era uma relíquia, um cartão postal dourado para as estrelas à deriva sozinha no vácuo do espaço. Mas e se ela nunca estivesse sozinha? E se a Voyager 1 fosse a primeira peça de xadrez em um jogo que nem sabíamos que estávamos jogando? Um jogo cujo oponente acaba de fazer seu primeiro movimento visível. A reprogramação repentina, os sinais sincronizados, as correções de curso impossíveis, tudo aponta para uma verdade arrepiante. Isso não é aleatório. E ainda não acabou. 3 Atlas pode não ser uma nave espacial, um asteroide ou uma mensagem numa garrafa vinda do espaço. Pode ser algo muito mais avançado. Uma sonda senciente, um sensor cósmico ou até mesmo uma entidade tecnológica projetada para despertar ao detectar inteligência. E agora, graças à Voyager 1, ela nos detectou. Mas eis o pensamento mais aterrador. Se aquele sinal recebido pela Voyager não foi um pedido de socorro, se não foi uma resposta à nossa mensagem e se foi um aviso, uma contagem regressiva. E se isso for verdade, então a questão não é o que é o Atlas de 3 olhos. A verdadeira questão é o que vem a seguir, porque as estrelas acabaram de olhar para trás e não estão piscando.